Olá pessoal, é um grande prazer estar aqui novamente para falar para você hoje do tratamento de dor de cabeça com um só ponto de acupuntura. Então, esse tratamento de dor de cabeça, você que sente esse tipo de dor de cabeça que eu vou repassar aqui, basta você fazer a massagem num dos pontos que eu vou demonstrar aqui, ok? E este é o primeiro vídeo. O segundo vídeo é para o profissional da medicina tradicional chinesa que trabalha com a acupuntura e aí um entendimento maior de o porquê de cada tipo de dor deste. Então a dor de cabeça afeta muita gente, né? E na prática clínica nós temos observado 5 tipos específicos de dor de cabeça. Eu vou falar aqui de 3 tipos que abrangem 80% das pessoas que nos procuram com dor de cabeça das mais variadas origens dentro da medicina ocidental. Então eu vou falar de forma bem prática como você tratar com um só ponto a dor de cabeça no topo da cabeça, como tratar em um só ponto a dor de cabeça na lateral da cabeça e como tratar em um só ponto a dor de cabeça na parte frontal alta, porque tem a dor de cabeça na parte frontal baixa e a dor de cabeça na parte frontal alta. Então, topo da cabeça, frontal alta e a parte lateral, 80% das pessoas que procuram medicina tradicional chinesa e que procuram outros tipos de terapia também, assim como a medicina ocidental, demonstram este tipo de dor. Então eu vou demonstrar aqui 4 pontos, você vai procurar um desses 4, e para cada ponto desse está afetado alguma coisa. Então, por exemplo, o ponto 1 que eu vou falar aqui é o ponto da dor de cabeça. Nós vamos começar a falar pela dor do topo, mas todas elas seguem a mesma sequência. Então o ponto 1 que eu vou falar é para a dor de cabeça recente. Então se tiver uma dor de cabeça no topo recente e uma dor de cabeça difusa que não concentra num ponto específico, então você vai utilizar esse ponto que eu vou demonstrar para o topo. E assim para todas elas, para a lateral da cabeça e para a parte frontal alta da cabeça. Se essa dor de cabeça for uma dor de cabeça crônica, uma dor de cabeça em que a pessoa se encontra debilitada, existe muito tempo essa dor de cabeça, aí então está afetado, dentro da medicina tradicional chinesa, nós temos que estar afetado os vasos maravilhosos. E aí eu vou mostrar um outro ponto para esse tipo de dor de cabeça. Se tiver, por exemplo, sintomas emocionais que houveram e fizeram com que desse esse tipo de dor de cabeça, então é o terceiro ponto. E se houver uma dor de cabeça bem localizada, é o 4º ponto. Então vamos lá, o primeiro ponto é uma dor de cabeça difusa, então vamos pegar a parte do vértice, do topo da cabeça, né? Uma dor difusa, em que você vai utilizar um ponto, porque essa dor está superficial. Nós chamamos dentro da acupuntura que atingiu o meridiano tendino muscular. Um ponto do vaso curioso, né? Que no caso é quando a pessoa está muito crônico o problema ou a pessoa está muito debilitada, um desses dois, aí você deve pensar no vaso curioso. O terceiro ponto é quando há o meridiano distinto afetado, ou seja, quando a dor de cabeça foi provocada depois de uma situação emocional. E o 4º ponto, quando essa dor de cabeça está bem localizada, que aí está afetando o meridiano de acupuntura principal. Então vamos lá. Na dor de cabeça do topo, você que vai fazer uma massagem, você vai fazer essa massagem de 3 a 5 minutos. Mas a pessoa, o profissional da acupuntura, que é o segundo vídeo, utilizando um ponto apenas, ele utiliza em apenas 10 segundos e ele vai conseguir fazer com que essa dor de cabeça desapareça, ok? Então a dor de cabeça no topo, se ela for uma dor recente que eu digo menos de 30 dias, e uma dor espalhada, né? Não é uma dor concentrada, mas uma dor espalhada no topo, você vai usar um ponto que nós chamamos de VB13. Eu vou demonstrar como é que se acha esse ponto, mas se você tiver dúvida ainda, procure um site e procure pontos de acupuntura VB13 e localização. E aí você vai conseguir outros meios, outras técnicas de localizar esse ponto. Então o ponto VB13, para você localizar, ele fica mais ou menos nessa região, né? Mas vamos localizar ele então. Se a pessoa não tiver calvície, fica mais fácil, porque você segue a linha do cabelo
metade do dedão para dentro da linha do cabelo, você acha um ponto, certo? E uma mão ao lado, você vai achar outro ponto. Você vai perceber que tem outro ponto. Divide essa parte em 3 e no 1/3 em direção ao centro da cabeça, então você acha esse ponto VB3. Então vamos lá. Você achou esse ponto. Nas pessoas calvas, você coloca uma mão a partir desse ponto que vai dar exatamente na raiz do cabelo, né? Porque na pessoa calva não dá para ver onde é que é a raiz do cabelo. Na pessoa que tem o cabelo, você coloca metade de um dedão para dentro, pressiona, você vai perceber um ponto um pouquinho dolorido ali. Não é nesse ponto, mas esse é um ponto de referência para encontrar o ponto VB13. E aí você coloca a mão inteira nesse sentido, você vai ter um outro ponto, na mesma linha reta aqui, um outro ponto, e a partir desse ponto, dividido em 3 partes, no primeiro terço, em direção ao ponto do meio da cabeça, certo? Este ponto, dentro da linha do cabelo, é o ponto VB13. Então, este ponto serve para dor de cabeça no topo e é uma dor de cabeça recente e espalhada. Apenas você vai fazer a massagem no ponto de 3 a 5 minutos. E quem é especialista da acupuntura, aí tem um segundo vídeo para mostrar como é que é a técnica de inserção, em apenas 10 segundos consegue resolver essa dor de cabeça. No segundo caso de dor no topo, é um caso em que é uma dor crônica, ou seja, mais de 30 dias, uma pessoa debilitada, uma pessoa que não está com a sua saúde em dia, uma pessoa fragilizada. Então, dor crônicas de modo geral, você vai tratar no ponto que nós chamamos B62. Eu vou mostrar esse ponto B62 por uma questão didática, agora eu não vou mostrar no meu pé, mas você pode procurar lá, ponto de acupuntura, localização B62. Mas eu vou demonstrar aqui na minha mão. Então imagine que aqui fosse o meu tornozelo, o artelho, a parte externa do tornozelo. Um dedo abaixo, um dedo indicador abaixo do artelho, é ali que você vai encontrar um ponto dolorido, é ali que você vai fazer uma massagem firme, contínua e forte, de 3 a 5 minutos, para dor no topo. E o profissional da acupuntura vai utilizar ali de uma agulha, um estímulo de 10 segundos, que eu vou falar no segundo vídeo, ok? Então, esse tipo de dor, esse tipo de ponto, vai ser utilizado para esse tipo de dor quando é um problema crônico, ok? Crônico e a pessoa está debilitada. Então, quando está debilitada, afetou, nós dissemos na acupuntura, na medicina chinesa, que afetou os vasos curiosos, ok? Também lá no pé, na parte interna, a partir de uma léula interna, ou seja, o tornozelo a partir de dentro agora, não fora. Então você vai procurar 5 distâncias, ou seja, 5 partes do dedão para cima do artelho, sobre a parte da canela. Então você vai procurar lá, primeiro você acha a parte de dentro do pé, então você achou a parte de dentro do pé, achou o ossinho, né, do artelho, da parte do tornozelo, parte interna, e a partir dali você vai contar então a distância de 5 dedos da pessoa, né? 5 dedos. No 5º dedo vai ser o ponto que nós chamamos dentro da acupuntura F5. E aí você vai fazer a massagem também de 3 a 5 minutos, uma pressão mais ou menos forte e contínua. Então você vai utilizar esse ponto quando haver problemas da parte emocional que provocou a dor de cabeça. A pessoa andou se incomodando, teve alguma questão emocional e provocou a dor de cabeça, não importa se ela é recente, se ela é aguda ou se ela é crônica, você vai tratar nesse ponto, apenas nesse. E também no pé, no ponto que nós chamamos o segundo ponto da bexiga, o ponto 66 da bexiga, que é lá na parte, imagina que a minha mão aqui seria o dedo mindinho do pé. O primeiro ponto está na lateral da unha e o segundo ponto está logo atrás, ponto B62. É importante, eu não vou mostrar aqui no meu pé, mas você
Observe, entre aí na internet e perceba onde é o ponto B66. É neste ponto que você vai fazer a massagem de 3 a 5 minutos e é neste ponto que o profissional da acupuntura vai fazer a inserção da agulha durante no máximo 10 segundos e vai desaparecer a dor. Então, VB13, né, que é o ponto nessa região, para uma dor de cabeça recente, menos de 30 dias. B62, que é o ponto do lado externo do tornozelo, um dedo para baixo do ossinho do tornozelo externo, que é o ponto B62, para quando há um problema crônico e um paciente debilitado. Já o ponto F5, que é para o lado de dentro do tornozelo, 5 dedos para cima do tornozelo, você vai encontrar esse ponto dolorido quando tiver dor de cabeça no topo, e também essa dor de cabeça foi provocada por alterações na questão emocional. E fora disso, quando tiver uma dor concentrada, aí nós falamos que essa dor está afetando o meridiano principal, no topo da cabeça, você vai utilizar um ponto então no pé, do lado de fora, próximo, o primeiro ponto do meridiano da bexiga é o 67, o segundo ponto é o 66. Procure então visualizar onde é esse ponto de acupuntura, e é ali que você vai utilizar a massagem de 3 a 5 minutos. E o profissional da acupuntura, então, 10 segundos. Ok? Essa é para dor de cabeça no topo da cabeça. Quando tem a dor de cabeça lateral, que tem muita gente que tem essa dor de cabeça lateral, quando é um problema menos de 30 dias, você vai utilizar o ponto ID18. Onde é que fica esse ponto? Na lateral do olho, você desce uma linha na lateral dos olhos até abaixo do arco zigomático, né? Este osso que eu tenho nessa região. Então você vai descer, pressionar e você vai perceber que tem um ponto dolorido. Neste ponto é o ponto então que vai ser feita a massagem de 3 a 5 minutos ou inserção da agulha até 10 segundos com a técnica de tratamento num só ponto. E aí vai melhorar então a dor lateral recente. Se for uma dor lateral antiga, né? Uma dor lateral antiga, uma dor lateral crônica, uma dor onde a pessoa está debilitada, você vai utilizar então o ponto VB41. Desculpe, VB41. O VB41, ele é o ponto que ele está localizado. Imagina que aqui fosse o meu pé, né? Os dedos do pé, dedo mindinho. Então, a partir dessa inserção aqui, ó, do dedo mindinho, você pega 3 dedos para trás. No lado externo do tendão do mindinho, você vai encontrar um ponto dolorido. Esse ponto é o ponto VB41. É o ponto que deve ser, então, massageado de 3 a 5 minutos ou deve ser manipulado ali com a acupuntura. E se for a questão da parte emocional, o mesmo ponto que serve para o topo também serve para a parte lateral, que é o ponto F5 que eu já demonstrei, na parte de dentro, então, da parte do tornozelo, acima do ossinho do tornozelo, daquele ossinho, né, que fica para fora, na parte de dentro, e aí 5 distâncias do dedão acima dele. Então, se houver a questão emocional. E se houver uma dor bem concentrada, você percebe uma dor concentrada na lateral, às vezes ela desce aqui nessa região, ou sobe por essa região e fica bem concentrada na lateral, na verdade ela está no meridiano da bexiga. Você percebe que tem como se ela tivesse um nervo ali, né? Então, neste ponto aí, é que você vai utilizar daí o ponto da vesícula biliar, o ponto 43. O ponto 44 da vesícula biliar está na parte do dedo mindinho, mas não agora na parte ponto 43, né? O ponto 43 vai estar nessa parte aqui, ó, do pé, né? Estou demonstrando na mão, mas na questão didática, para demonstrar, é no pé, nesta parte aqui, o ponto 43, nessa região, ok? Essa região aqui de você pegar essa membrana, né? Vai perceber o ponto dolorido ali, se a dor estiver bem localizada, que ela está localizada no meridiano principal. Então, aquela dor difusa, recente, é uma dor no meridiano tendino muscular. Você vai usar o ponto ID18.
18. Aquela dor crônica, antiga, é a dor em pessoas bem debilitadas, uma dor constante. Você vai utilizar o ponto, então, VB 41, que é aquele ponto contando lá no pé, 3 dedos para trás, na parte externa do tendão. E se for a dor de questão emocional, então volta no F5, que é no tornozelo, a partir do tornozelo, 5 distâncias para cima do tornozelo, 5 distâncias do dedão da pessoa. Se for uma dor localizada no meridiano, como se fosse um nervo aqui, essa dor, como se estivesse nessa região, um nervo bem localizado, você consegue até passar a mão em cima do local que dói, que lateja. Então você vai utilizar o ponto VB 43, que no pé é nesta região da membrana, ok? E o terceiro caso, então, se for a parte frontal, mas não a parte baixa frontal, a parte frontal alta, essa região, né? Esta região, então, nós temos 3 pontos para fazer. Se for recente, né, difusa, uma dor espalhada, você vai pegar a sua mão, colocar abaixo da axila, aqui, na linha média, como se fosse traçar uma reta da axila para baixo. Então você vai colocar 3 dedos abaixo, 4 medidas, dessa equivalem 3 dedões. Você vai perceber aí que 3 dedões equivalem a 4 medidas. Então você coloca os 4 dedos, que equivalem a 3 dedões, vai colocar 4 dedos aqui. No final desses 4 dedos você vai perceber aqui que tem um ponto dolorido. É nesse ponto dolorido, que chama VB 22, que você vai massagear, então, ou que o profissional da acupuntura vai utilizar a agulha numa técnica de até 10 segundos nesse ponto. Se houver uma outra questão relacionada à parte do canal principal, então na parte frontal, se você perceber bem localizado, bem localizado, você vai utilizar então na mão daí o ponto C8, coração 8, que basta você fazer isso com a mão, fechar, aonde vai pegar o dedo mindinho, você pressiona, você vai encontrar um ponto dolorido. Mesmo que você não tenha nada, você vai encontrar um ponto dolorido aí. Fecha a mão e você vai encontrar um ponto dolorido. Então, esse ponto aqui é o ponto C8, ok? Que vai utilizar na dor de cabeça frontal alta também. Ou você vai utilizar o ponto ID10. O ponto ID10 é um ponto que ele está, quando você levanta o braço, ele está aqui atrás, na cintura escapular, na parte de cima, né? Então, você tem o ombro. Então, imagina aqui no meu jaleco a parte do ombro, aqui. Um pouquinho para trás, você percebe uma depressão. Quando levanta, você percebe essa depressão, toque nessa depressão agora, e você vai perceber um pontinho ali dolorido. É neste ponto mesmo, chama ID10. Então, na parte frontal alta, temos apenas 3 pontos. Temos o VC 22, que fica 4 abaixo. Nós temos o ponto ID10, que acabei de mostrar aqui, e nós temos o ponto C8, né? Um desses pontos, então, o C8, quando tiver a dor bem concentrada, o VC22, quando tiver a dor bem espalhada e for recente, e no outro caso, qualquer um dos outros casos, este terceiro ponto. Então você percebe que nesse caso agora não tem 4 pontos, tem 3 pontos. Então, recapitulando, né, para ficar bem claro e tranquilo e você não ter dúvida, procure vídeos, procure textos, procure locais que possam dizer onde exatamente é o ponto para você não ter dúvida.